É isso mesmo que você viu na capa desse vídeo, Yuri Alberto renovou com o Corinthians até o ano de 2030. E aí, curtiu essa renovação do Yuri Alberto? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, bora ver o que a mídia já está repercutindo e falando sobre a renovação de Yuri Alberto no Corinthians. E também vamos ver um pouco do protesto que aconteceu aqui no Parque São Jorge. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Protesto lá no Parque São Jorge, o Corinthians soltou essa informação aí. O Corinthians conclui renovação contratual de Yuri Alberto. Novo acordo entre clube e atleta é válido até o meio de 2030. Tem mais informações no site do Corinthians. Então tá a renovação do Yuri Alberto até a metade de 2030. Esta é a novidade boa do Corinthians desta quinta-feira. Fala Nação, a página oficial do Corinthians aqui em seu Instagram concluiu a renovação contratual com Yuri Alberto até 2030. Pegou todo mundo de surpresa. Uma baita notícia, não sei se eles deixaram para postar bem na hora que está acontecendo o protesto em frente ao Parque São Jorge, para dar uma amenizada, uma apaziguada nos ânimos de quem está lá protestando. Só não estou lá porque estou cobrindo o Corinthians. Eu acho que o Yuri Alberto agora ele troca de prateleira, tá? Com essa atitude ele vai para um outro nível. Ele salta para um outro patamar dentro do Corinthians. Não se empolga, Murilo, não se empolga. Foi só uma renovação. Cara, ele tinha mercado, ele tinha proposta de Europa, sim. E decidiu ficar. Isso é amor ao camisa, amor ao Corinthians. Tudo bem que ele vai receber uma bufunfa, mas ele escolheu o Corinthians, cara. É diferente. É diferente e agora Yuri Alberto se encaminha aí para se tornar um dos maiores da história do Corinthians, com certeza, né? Vindo com gols de título, com gols importantes, assim como ele vem fazendo, não tenho certeza. O Yuri Alberto é um menino do bem, tem tudo para marcar o seu nome na história do Corinthians, como já marcou, né? E aí, comenta aí o que você achou dessa renovação. Vamos continuar aqui na cobertura do Corinthians, vou colocar o pessoal da ESPN falando agora sobre o protesto que está acontecendo no Parque São Jorge. Curta aí o vídeo, se inscreva no canal Nação Corintiana e bora continuar acompanhando aqui as notícias do Corinthians. Agora à noite lá no Parque São Jorge está acontecendo e nós conversamos agora com a Jalile Elias. Ela está por lá e nos conta então todos os detalhes. Fala, Jalile, tudo bem? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. Boa noite, Marcela. Boa noite também ao fã de esporte. Estamos aqui então no Parque São Jorge para acompanhar esse protesto da torcida do Corinthians. Agora eles começaram uma espécie de enterro. Eles estão com caixões de papel com fotos de ex-dirigentes do Corinthians. Então Andrei Sanches, Roberto de Andrade, do Willian, até do Augusto Melo, com fotos desses ex-dirigentes, então protestando. O protesto estava marcado para as 7h10, mas começou há cerca de 5 minutos então aqui no Parque São Jorge. Um protesto que foi marcado pela principal torcida organizada do Corinthians, mas o convite foi muito claro, que foi a todos da Fiel. Então todos os torcedores do Corinthians foram convocados para estarem aqui hoje para esse protesto. O principal alvo é o grupo político Renovação e Transparência e, claro, figuras de ex-presidentes como Andrei Sanches, Mário Gobi e do Willian Monteiro Alves. As reivindicações desses torcedores que vieram aqui hoje são justamente por respostas imediatas e transparências em meio ao momento de crise que vive a política do clube, que para esses torcedores também impactam diretamente o campo, então impactam o futebol do Corinthians. E claro, outro alvo é o presidente Augusto Melo, que nessa semana virou réu pelo caso VaidBet por suspeitas de irregularidades nas negociações com a empresa. Nas últimas semanas também vazaram imagens de faturas de cartões de crédito corporativos da presidência usados para gastos pessoais, tanto de Andrei Sanches quanto também do Willian. Então, um outro assunto também que ainda não foi tratado aqui no protesto, não é o assunto principal, é o Memphis Depay. Nessa semana, então, lideranças da torcida organizada do Corinthians se reuniram com o Memphis e ele expressou o seu desejo de ficar no clube, mesmo em meio à polêmica, faltou o treino, o clube deve ao Memphis, mas mesmo assim o Memphis expressou o seu desejo em permanecer no Corinthians. Então, vários acontecimentos recentes envolvendo a política do clube e, claro, também o momento dentro de campo motivaram esses torcedores a estarem aqui hoje, Marcela. Tá certo, Jalile, obrigada então por todas as informações. Estamos mostrando aí, André Kfouri, inclusive com os números, né, das últimas gestões e todos os prejuízos. É um Corinthians muito endividado, todos os anos falamos da dívida do Corinthians que aumenta e aumenta de uma maneira inacreditável, são mais de bilhões, a gente começou com 1 bilhão, já era um absurdo, já estamos em 2 bilhões a dívida do Corinthians quando fazemos todas as contas e quando vimos também a transparência, tudo que eles mostram de números para os jornalistas. Bom, o torcedor não aguenta mais.
mais. Então vai lá, vai protestar e, pelo jeito, é um protesto pacífico, André Kfouri. É, um protesto organizado pelas torcidas uniformizadas do clube, as principais. Chamaram publicamente todo e qualquer corintiano, independentemente dele fazer parte de alguma torcida organizada ou não, ou seja, um protesto da coletividade, um protesto do torcedor do Corinthians. E é claro que isso resultaria em muita gente no Parque São Jorge, porque a torcida do Corinthians é gigantesca. O fato de ser uma manifestação contra tudo e todos, do presente e do passado recente, mostra que o Corinthians chegou ao fim, né? Ao fim do poço, né? Não que o Corinthians tenha acabado. Aliás, o Corinthians nunca vai acabar por causa desse poder, por causa dessa representatividade, por causa do tamanho da torcida, por causa do alcance e da quantidade de pessoas que se importam com o Corinthians a ponto de fazer uma manifestação como essa num dia de semana à noite. Então, essa é uma questão que precisa ser colocada e levada em conta. O torcedor do Corinthians, como você disse, não aguenta mais o que vem sendo feito com o clube há muitos e muitos anos. É a dívida, é o problema do estádio, que a torcida já tentou resolver sozinha, né, por intermédio daquele financiamento coletivo. São as administrações recentes e um pouco mais distantes também, aquelas que fizeram parte de um mesmo grupo por muitas eleições seguidas, e agora o caso do último presidente afastado por envolvimento num esquema criminoso. Ele é réu, indiciado, vai responder, ele e os seus principais assessores vão responder por aquilo que fizeram. Em campo o time tem sofrido, porque não tem, do ponto de vista de orçamento, o clube não tem recursos para colocar em campo um time à altura do Corinthians, à altura do seu torcedor. E agora, essa manifestação. O torcedor, de fato, não suporta mais. E é por causa desse torcedor e da sua capacidade de indignação que o Corinthians pode chegar ao fundo do poço, como parece ter chegado. Mas não vai acabar. Carlos, do chão não passa? Pois é. Tem tanta gente preocupada com o Corinthians que do chão não passa mesmo. Eu não sei, André. Parece que o poço é depois do chão, né? Vai descendo, descendo, parece que... Mas tem um final, né? Chega lá. As coisas no futebol brasileiro, elas são um pouco diferentes. Um clube com a situação administrativa do Corinthians em outros países onde o futebol é tão importante quanto aqui, mas mais organizado, já teria sido rebaixado algumas vezes, já estaria com extrema dificuldade para se reorganizar, e poderia voltar, poderia ressurgir de acordo com a sua própria capacidade de se colocar dentro do que são as regras, que aqui no Brasil são sempre estranhas, são sempre diferentes, e seria um caminho muito mais difícil do que aparentemente as coisas se apresentam no Brasil. Mas, num caso como esse, de total insolubilidade, o Corinthians é um clube que não tem como caminhar com as próprias pernas, e aqui no Brasil ainda as coisas são possíveis. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, uma coisa como essa já estaria num quadro de gravidade muito maior. É inacreditável. E eu tô rindo, logicamente, por conta da pílula, né, do remédio que o torcedor fez. Porque o torcedor também é, antes de tudo, muito criativo. E eles foram criativos. Eu acho de muito de mau gosto, assim, da morte, do velório, do caixão, eu acho muito de mau gosto. O resto a gente pode até achar um pouco engraçado. Bom, e aí teve uma conversa do Memphis. Existe também... O Memphis, ele chega no Corinthians, ele chega para mudar o patamar do Corinthians, para mudar o time do Corinthians, e em algum momento ele é esse jogador. Ele é esse jogador simpático, que vai nas comunidades, que abraça todo o torcedor, mas parece que as coisas começam a andar para trás quando o Corinthians não consegue mais pagar o Memphis. Hoje ele conversou com a torcida, inclusive com os torcedores organizados, né, com líderes dessa torcida organizada. Ele diz que quer ficar no Corinthians, mas ele fala, eu preciso receber. Ou seja, se o Corinthians não pagar, e é muito difícil pagar o Memphis, ele vai continuar fazendo o que ele tem feito. O fato do contrato que a administração que foi afastada, né, com a ajuda de um patrocinador, fez com o Memphis ser uma coisa completamente sem sentido, não tem como pagar, do ponto de vista do ambiente interno com os outros jogadores,
é algo que evidentemente atrapalha, não importa que seja alguém que veio da elite do futebol, um jogador de muito nome, com uma trajetória internacionalmente conhecida. Você, claro, tem que remunerar esse tipo de jogador com muito mais dinheiro e com muito mais mordomias, entre aspas, do que você dedica aos demais jogadores do seu elenco. Mas tudo tem um limite, né? No momento em que o prêmio por um troféu, o prêmio em dinheiro pela conquista de um troféu, como aconteceu no Campeonato Estadual, ir totalmente para um jogador apenas, você tem aí uma medida, um sinal já que precisa estar ligado de que as coisas não estão corretas. Aí quando você premia por assistência, por gol, o cara é atacante. Sim. Se você pega um jogador que é zagueiro e você dá ele prêmio por gols, talvez até funcione, talvez tenha cabimento, seja uma coisa apropriada. Mas você premiar um zagueiro por bolas que ele salva, quando essa é a função primordial dele, digamos assim, você está, turbinando o contrato de uma maneira completamente sem sentido. E esse contrato tem coisas que são, assim, quase que inacreditáveis. O contrato ser assim não significa que o Corinthians tenha direito de não honrá-lo. Muito ao contrário, ele tem que honrar. Está assinado, aprovado pelo clube. O Memphis tem que receber, não importa quanto, assim como todos os outros jogadores do Corinthians e funcionários do departamento de futebol também precisam receber. Ocorre que o Corinthians não tem dinheiro, não vai pagar o Memphis, não adianta. Então, daqui a pouco, se é que essa situação já não chegou, a coisa vai ficar puxa de um lado, puxa do outro, para que o Memphis deixe o Corinthians, ainda na vigência desse contrato, sem cobrar a multa, para que na próxima janela de transferências, não na próxima, mas numa futura janela de transferências, ele possa tomar um outro destino, resolver aonde ele vai jogar, pensar, escolher, negociar e sair do Corinthians sem cobrar a multa. É isso que as pessoas que hoje comandam o Corinthians querem que aconteça. Mas é óbvio, o Memphis e os seus representantes precisam concordar com isso. Se eles não concordarem, eles têm todo o direito, toda a legitimidade de dizer: me paguem o contrato ou paguem a multa, e aí sim eu saio. É por isso, eu creio, que ele disse aos torcedores que conversaram com ele que deseja permanecer. Em campo ele não joga bem há algum tempo. Na noite de ontem contra o Cruzeiro ele demonstrou mais uma vez estar distante da sua melhor forma física. É um jogador que tecnicamente ninguém tem a menor possibilidade de discutir. Ele quase fez um gol de fora da área que daria muito provavelmente a vitória ao Corinthians no final do jogo. Ali um chutaço que o Cássio defendeu. Ele é capaz disso. Em campo ele pode ajudar, mas ele está distante da sua melhor forma e isso é visível. Ah, pessoal, hoje eu tô de bem com a vida, todo corintiano hoje tá de bem com a vida, cara. O Yuri Alberto renovou o contrato com o Corinthians, colocou aqui: eu nunca vou te abandonar. Cara, melhor que isso, impossível, as coisas começam... acho que o Corinthians começa a respirar aliviado, né? Eu sei que tem muita coisa bagunçada, cara, mas sabe quando que você não tava vendo uma luz no fim do túnel e parece que tava tudo uma escuridão e aí do nada aparece um pontinho lá no fundo? Um pontinho, sabe, cara? O Yuri Alberto, pessoal, por mais que ele seja identificado com o clube, eu quero que você agora faça um exercício aí e se coloque no lugar do Yuri Alberto, tá? Você é um sub-23 top do mundo, que mais fez gols aí, tô falando pelo SoftScore, tá? Estatisticamente, os números dele são incríveis. Então ele tem mercado na Europa, tudo. E o Corinthians, cara, numa draga, todo dia a gente cobrindo o Corinthians aqui, trazendo péssimas notícias pro Corinthians, e é fatura de cartão que vaza, e compra azulzinha com débito de fatura, e vai e passa o cartão 30 mil no mercadinho que nunca existiu, e cara, uma loucura. E eu, no lugar do Yuri Alberto, eu meteria o pé, ou cara, você vê que o barco tá afundando, você fala: que isso, cara, vou pular desse barco, vou entrar num outro maior aqui, que no caso é uma transferência pra Europa. E não, cara, com certeza alguém apresentou, né, um grande projeto pro Yuri, as coisas vão melhorar, olha, cara, alguma coisa boa vai acontecer, né, e convencer o Yuri Alberto a renovar, sem contar o amor que ele tem pelo Corinthians. Então, senhoras e senhores, Yuri Alberto fica no Corinthians até o ano de 2030, e já tá todas as páginas aqui, ó, no X postando, né, e lógico, junto a isso está acontecendo também, né, o protesto, né, pra uma revolução lá em frente ao Parque São Jorge. Mas, cara, isso aqui deixa a gente muito animado, velho. É o começo de uma melhora, acredito, tá? Vocês podem me chamar de: você tá viajando, tem muita coisa ruim ainda. Eu sei que tem, cara, mas há quanto tempo que nós não víamos uma boa notícia aqui?
Vamos ser sinceros, pessoal, quanto tempo a gente tá sofrendo aí, não sei quantos jogos sem marcar gols, uma draga do caramba no ataque, precisando de um atacante, e o senhor Yuri Alberto vai e renova com a gente. Agora a multa para clubes do exterior passa a ser 100 milhões de euros, justo, enquanto para clubes brasileiros, Flamengo, né, é de 500 milhões de reais. Cara, tá aí, mano, hoje eu tô de bem com a vida. O que você acha aí? Você gostou dessa renovação? Você curtiu essa renovação? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Deixaram até uma descanse no inferno, renovação. O protesto tá a todo vapor lá no Parque São Jorge, pessoal. Eu acho que é o começo de uma grande revolução, sim. O Corinthians acabou de renovar com o Yuri Alberto até 2030. A minha reação tá igual a do Klopp aqui, olha lá, correndo pra todo lado. Mas é isso, pessoal. O Corinthians é um mix, é altos e baixos, mas a gente nunca vai abandonar esse time do coração. Pessoal, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu cubro o Corinthians, trago informações do Corinthians aqui a todos os momentos. Então, poxa, curte aí, não custa nada você curtir e de quebra vai ficar por dentro de todas as informações do nosso Coringão, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vai Corinthians!